E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Wiener 52 Bitter Ale. Iniciando mais uma série aqui no canal, dessa vez vamos apresentar os rótulos da Wiener, uma marca da cervejaria New Age. E, em primeiro lugar, eu vou agradecer aos membros Elton José Pinheiros, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Jones Rodrigues, Bruno Xavier e Márcio Mendonça, que escolheram essa série para ser apresentada agora, nesse momento, que será seguida de mais uma também escolhidas por eles. Mas até lá, vamos falar de Wiener. Essa marca que hoje já é mais conhecida como Wiener do que seu nome anterior, a Germânia. São marcas diferentes, o que aconteceu, por que mudou de nome, vamos lá. A cervejaria Germânia já é uma cervejaria bem mais antiga do que a New Age. O que aconteceu é que a Germânia começou a produzir as suas cervejas utilizando as instalações da New Age, o que é uma prática muito comum. A grande maioria das cervejas são ciganas, elas produzem os seus rótulos em instalações terceirizadas, isso é muito comum. Mas o que aconteceu foi que a Germânia, que vinha com o rótulo número 55 Pilsen, a 56 Black, a 59 IPA, vinha com uma proposta bem interessante, com um marketing interessante. Esses números representariam a receita secreta do Der Alchemist, um mestre cervejeiro mitológico que produzia esses rótulos no passado, e essas receitas foram resgatadas pela cervejaria Germânia. O que é somente uma grande estratégia de marketing, isso nunca aconteceu. Ela sempre teve receitas próprias. Quando houve um encerramento contratual entre a Germânia e a New Age, a Germânia passou a produzir seus rótulos fora da cervejaria New Age. A New Age, entretanto, manteve os direitos do rótulo, da identidade visual e dos números e nome da marca. 55 Pilsen, 59 IPA, 56 Black, e passou a comercializar essas cervejas. A princípio eles dizem que são as mesmas receitas, isso não mudou, utilizando a marca Wiener, uma marca própria. E isso causou na época, ainda causa em muitas pessoas muita confusão, porque a Germânia continua produzindo suas cervejas, só que a Germânia agora não produz mais através da New Age e não tem mais essa série com os números. Então isso causa ainda uma confusão na cabeça das pessoas. Pô, houve uma briga judicial, o que aconteceu? O que aconteceu foi somente isso, houve um encerramento contratual. A Germânia não renovou esse contrato com a New Age, continuou produzindo seus rótulos à parte, e a New Age, que detinha o design da marca, criou uma nova marca, Wiener, e continuou comercializando suas próprias cervejas a partir daquelas receitas que ela mesma já produzia. E hoje nós vamos com a Wiener 52, uma Bitter Ale. O que seria uma Bitter Ale? Vamos falar um pouco sobre esse estilo bitter, que surgiu lá na Inglaterra a partir de uma variação da Pale Ale. A Pale Ale é aquele estilo inglês maltado, com um toque lupulado, de maltes mais claros, maltes pálidos, daí o nome Pale Ale. E a Bitter era uma versão um pouco mais intensa. Até hoje muita gente discorda sobre isso. Ela era mais intensa no sabor, ela era mais intensa no teor alcoólico, ela era mais intensa no amargor. Há muita controvérsia a respeito disso. E a Bitter ela se divide basicamente em 4 subestilos: Ordinary, Best, Special e Extra Special Bitter, que basicamente se diferenciariam a partir da intensidade dessa cerveja, o que novamente causa confusão. É uma intensidade de IBU? É uma intensidade de sabor? É uma intensidade de graduação alcoólica? Não existe um consenso, um martelo batido a respeito disso. Tá? Então, ainda causa muita controvérsia essas denominações do que seria a Ordinary Bitter, a Best Bitter, a Special Bitter e a Extra Special Bitter. Essa em particular é uma marca que não deveria ser utilizada. E esse estilo particularmente, Extra Special Bitter, é uma marca registrada da Fillers.
ESB, Extra Special Bitter. É uma marca que não se deveria ser utilizada para outros rótulos que sigam esse estilo, que teoricamente é a versão mais intensa da Bitter. E nos Estados Unidos, inclusive, o BJCP, um dos mais conhecidos guias de estilos cervejeiros no mundo, determina que esse estilo deve ser chamado de Strong Bitter, o que denominaria como Ordinary Bitter, Best Bitter, Special Bitter e Strong Bitter. Então, Strong Bitter e ESB Extra Special Bitter são o mesmo estilo. É o caso dessa cerveja aqui. Nós estamos aqui com uma Extra Special Bitter ou uma Strong Bitter, que é uma variação mais intensa de uma Pale Ale. Só que o quão intenso a mais também não tem regra a respeito disso. Então é um daqueles estilos que deixa a gente ainda muito confuso na hora de definir. Apesar de que eles têm características básicas. Um perfil maltado com intensidade de lúpulos. Então é uma Pale Ale. Ela é basicamente isso, talvez com um sabor um pouco mais marcante. VNBeer Receita 52 Bitter Ale. Para desenvolver essa saborosa cerveja, nosso cervejeiro se inspirou nas famosas ales inglesas, nascendo assim a Receita 52, que é uma verdadeira rainha à espera de seu apreciador. Com um teor alcoólico leve e balanceado, permite degustar a nobreza dos melhores lúpulos de Hallertau, que traz um aroma incrível de especiarias. De coloração acobreada, mantém uma ótima relação entre corpo e amargor, proporcionando o prazer do paladar dos maltes especiais que uma cerveja bitter merece. Sabor terroso e amargor autêntico fazem da 52 Bitter Ale uma cerveja para ser apreciada em grandes quantidades. Harmoniza com carne de carneiro, coelho, fazão, churrascos e rodas de amigos. Inspire-se e permita seu prazer. Prost! VNBeer, orgulho de ser cerveja. Ingredientes: água, malte e lúpulo. Uma cerveja com 30 IBU e 5% de graduação alcoólica. Eu só provei dessa cerveja uma vez. Quem me trouxe esse exemplar foi meu cunhado Ricardo, trouxe lá de São Paulo, porque eu não consigo encontrar dessa cerveja aqui no Rio de Janeiro. Eu cheguei a provar com ele uma vez, mas eu não tenho recordações detalhadas da experiência sensorial. Então vai ser como se eu estivesse provando pela primeira vez. Sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma lata de 710 ml em um copo pint. O rótulo da cerveja é na cor marrom claro, com detalhes em dourado. A marca VNBeer está em branco, o número 52 em dourado, assim como Bitter Ale. Como a gente vê, foi uma cerveja de boa formação de espuma e aparentemente boa retenção também. É uma espuma bege bem clarinha, bem clara, quase branca, cremosa. A cerveja tem uma coloração acobreada muito bonita, com perlage acontecendo aqui. Ela é cristalina, brilhante, dá pra ver com nitidez do outro lado. Espuma tá baixando e o perlage tá aqui acontecendo. Um aroma bem maltado, característicos maltes de torrefação inglesa, aqueles maltes que lembram um pouco Maris Otter, não sei se é o Maris Otter. Mas tem malte pale aqui, notas que remetem a biscoito, uma panificação um pouco mais torrada, tipo um pão integral, um pão australiano, talvez um pouco mais suave, um pão suíço, menos intenso que o australiano, um pão suíço. É, por aí. Esses grãos de torrefação média, sem muita caramelização, um pouco mais só de presença dessa questão maltada. E um pouco de lúpulo herbal aqui, mas bem pouco. A espuma baixou bem mesmo. Tá uma fina capa por cima. Saúde.
Vamos lá. Ela é uma cerveja bem leve. Carbonatação não tão intensa. Tem a ver com o estilo. Não é que o estilo tenha baixa carbonatação, mas essas cervejas inglesas eram servidas em barris, tonéis de madeira e se perdia muito gás depois que abria. Então era comum servirem essas cervejas com carbonatação já muito baixa, porque se perdia muito desse gás. Então as pessoas acham que porque a cerveja inglesa ela é menos carbonatada. Não é que ela seja menos carbonatada, é que tradicionalmente se perdia o gás. E acabou que se acostumou a beber cerveja com baixa carbonatação por conta disso. E muitas pessoas tentam reproduzir isso. Acabam fazendo cervejas com uma carbonatação mais leve. É o caso aqui, porque como ela é uma cerveja em lata, ela não vai perder esse gás. O que aconteceu é que inspirou-se nessas cask ales britânicas que perdiam carbonatação e, portanto, apresentavam um perfil menos gasoso, um perfil menos gaseificado. Ela tem esse perfil maltado, mas ela tem um corpo bem baixo, tem perfil maltado, mas rapidamente ela dá lugar aos lúpulos, e lúpulo terroso. Aqui fala de lúpulo de Hallertau. Provavelmente há lúpulo de Hallertau no aroma, porque eu senti essa pegada um pouco mais herbal no aroma. E os lúpulos de Hallertau, ali na região da Alemanha, eles têm essa tendência de serem condimentados, herbais, até florais. Os lúpulos ingleses já têm uma característica um pouco mais terrosa, e isso está muito presente aqui no sabor. É um lúpulo mais pesado, é um amargor um pouco mais... Ele é um pouco... Para a maioria das pessoas que não está acostumada com lúpulos ingleses, eu poderia dizer que é até um lúpulo incômodo, né? Porque ele marca a presença mesmo. E é isso, ele é um lúpulo terroso. Mas uma cerveja que entrega tudo que o estilo propõe. Pode não ser a melhor bitter do mundo, mas vamos falar que a Wiener se propõe a ser uma cerveja que entrega para o grande público. Ela é uma cerveja de supermercado, ela é uma cerveja que está na gôndola do mercado, ela é uma cerveja que se propõe a ser popular e entrega a um baixo custo diversos estilos cervejeiros. A bitter, por exemplo, é um dos pouquíssimos exemplares populares que a gente tem, se não for o único. Não é um estilo tão comum no Brasil. Muito pelo contrário, o Brasil não tem uma tradição de se beber as cervejas inglesas que não sejam porter e stout basicamente. De vez em quando uma red ale, mas fica ali nesse âmbito desses três estilos. A bitter, por exemplo, é um estilo pouquíssimo produzido no Brasil. Existem cervejarias produzindo. Existem, inclusive, cervejarias brasileiras que só produzem estilos ingleses. E fazem isso brilhantemente, mas aí eles utilizam também leveduras inglesas, utilizam maltes ingleses, utilizam lúpulos importados da Inglaterra para trazer todo esse perfil muito caracteristicamente inglês. E ela tem esse perfil. Ela tem esse perfil inglês. Ela é isso. Ela é uma cerveja tipicamente inglesa. E ela traz essas características. Não tem tanta personalidade, não tem uma identidade tão marcante assim, mas ela é uma boa exemplar do estilo. Ela não tem nenhum defeito aparente, pelo menos eu não estou sentindo absolutamente nenhum defeito. Nem no aroma, nem no sabor. E ela entrega o que uma bitter tem que ser. Ela é uma bitter. É uma cerveja maltada, leve, com perfil lupulado. É difícil falar isso, né? Uma cerveja maltada com perfil lupulado? É isso. O malte aqui aparece muito, mas o amargor do lúpulo também tem seu espaço. Os dois estão ali, ó, lado a lado. Com um perfil de sabor mais intenso que uma Pale Ale e menos intenso que uma English IPA. Ela está intermediária. O nome bitter significa amargo em inglês. E ela tem justamente esse perfil lupulado por conta disso. Ela é uma cerveja de final amargo. Não tão amarga quanto uma English IPA, uma tradicional India Pale Ale. Mas ela tem esse perfil que começa maltado e termina lupulado. Iniciantes, pode não ser a melhor opção para vocês começarem a beber cervejas lupuladas.
Mas se vocês já estão começando a se enveredar por essa seara, se vocês já estão começando a curtir esse perfil mais lupulado, o sabor das notas de lúpulo que vão além do amargor, ou se você é uma pessoa que aprecia esse amargor, eu acho que é uma cerveja que pode ser uma expansão da compreensão do que é o universo de cervejas lupuladas. A Bitter é uma cerveja lupulada com caráter maltado. E então a gente pode falar que se vocês curtem amargor ou se já estão começando a enveredar para o caminho dos lúpulos, é uma boa opção. É uma cerveja de linha de produção da Beer, ela tem relativo acesso fácil se você buscar pela internet. Aqui no Rio de Janeiro eu não encontro todos os rótulos da Beer, eu encontro alguns, mas acredito que ela seja uma cerveja de boa capilaridade e boa distribuição. Mas de qualquer forma, dá para encontrar pela internet. É uma cervejaria que tem loja virtual, você encontra em vários e-commerces e normalmente ela tem preços muito acessíveis. Elas não são cervejas extremamente caras, uma lata dessa de 710 ml dificilmente vai sair mais de R$10. Então eu acho que é uma opção de se conhecer um estilo diferente, a English Bitter, e ao mesmo tempo conhecer um perfil diferenciado que o lúpulo traz, o lúpulo inglês, que é esse perfil terroso. Para os iniciados, hopheads, lúpulo maníacos, é uma bitter bem feita, que entrega tudo que o estilo propõe, que faz isso de forma muito honesta, não se propõe a ser uma cerveja revolucionária, até pelo valor final que ela chega ao consumidor não tem nem como. Ela não usa insumos que vão engrandecê-la a ponto de se tornar uma das maiores referências no estilo, mas ela traz o que o estilo propõe. Então eu acho que é uma cerveja que consegue entregar a um baixo custo um estilo que a gente poucas vezes vê sendo produzido aqui no Brasil. Fica a dica para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a escola inglesa, sobre os estilos britânicos, esse rótulo da Beer que traz esse estilo um pouco confuso, um pouco contraditório, que é a Extra Special Bitter, ou Strong Bitter, como é chamado em alguns guias de estilo, e que aqui é representado de forma muito honesta, trazendo o que o estilo propõe como característica. Saúde!